Depois de 11 temporadas, contando com a de 2023, será que chegou a hora de Lewis Hamilton deixar a Mercedes? E será que o caminho dele agora passaria necessariamente pela Ferrari? Vem comigo que eu te conto. Pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu gostaria de agradecer vocês novamente pela audiência do canal. Então eu peço aí a gentileza, se vocês já puderem deixar o like, para fazer com que o vídeo chegue a mais pessoas tenham contato conosco. E quem está vendo pela primeira vez, se inscreva, acompanhe aí as publicações. A gente já tem mais de 20 vídeos publicados e eu acredito que a gente tem feito um conteúdo bem bacana para vocês. Muito bem, abordando o nosso assunto de hoje, que é a situação de Lewis Hamilton com a Mercedes e com a Fórmula 1 de modo geral. Em janeiro foi publicada a notícia de que Hamilton receberia uma proposta da Mercedes para renovação de contrato por 2 temporadas. Em cada uma delas, ganharia nada menos, preste bem atenção, do que 70 milhões de euros. 70 milhões de euros por temporada. No atual contrato dele, que se encerra ao fim de 2023, o salário dele é de 45 milhões de euros por temporada, garantidos, e caso ele seja campeão do mundo, ele tem um bônus de 25 milhões de euros. Na proposta, que supostamente ele receberia da Mercedes para os próximos anos, para os próximos 2 anos, ele teria 70 milhões garantidos. Em fevereiro, Toto Wolff, manda-chuva da Mercedes, confirmou que as partes já tinham começado a negociar uma renovação de contrato, mas que não tinham ido ainda muito além de uma conversa, porque naquele momento não seria interessante para nenhuma das duas partes, nem para a Mercedes nem para o Hamilton, se debruçarem sobre esse assunto. Acontece que a temporada começou, e na primeira corrida, ou após a primeira corrida, o Hamilton colocou a boca no mundo. Ele disse que estava aí um pouco triste pelo fato da Mercedes não ter ouvido ele como piloto, o feedback dele enquanto 7 vezes campeão do mundo, enquanto piloto que compete na Fórmula 1 desde 2007, então que ele ofereceu muito da experiência dele no sentido de indicar os caminhos para desenvolvimento do carro, que começou ano passado com o novo regulamento, e que a equipe não teria ouvido, e que como resultado disso, o carro teria começado esta temporada, o carro desta temporada, teria começado num estágio abaixo do que o carro da temporada passada começou. O próprio Toto Wolff veio a público depois dizer que não, que todos na equipe estavam unidos pelo mesmo ideal de desenvolver o carro de 2023, que a opinião do Hamilton era muito importante, então ele tentou colocar panos quentes. Mas o fato é que o Hamilton veio novamente à imprensa dizer que ele não tem nenhuma pressa em conversar sobre renovação de contrato ainda para as próximas temporadas. O que eu acho que ele quer dizer com isso? Para mim fica claro que o Hamilton quer um carro com o qual ele possa ser campeão do mundo pela 8ª vez. Eu acredito que seja o objetivo que falta para ele cumprir na Fórmula 1. Ele já igualou o número de títulos do Michael Schumacher, é o recordista disparado em vitórias, em pole positions, então eu imagino que o único item aí que falta no currículo, que ele já tem na verdade, que é dividir o número de títulos com o Michael Schumacher como maior ganhador de títulos na Fórmula 1, ele queira se isolar, conquistar o 8º título. Mas ele quer algumas condições para renovar o contrato. Leia-se, ele quer que a Mercedes tenha um carro que permita a ele vencer esse 8º título. O mais provável me parece que ele vá ver o decorrer da temporada, os progressos que esse carro de 2023 consiga para tomar uma decisão. E aí nós temos algumas possibilidades no horizonte do Hamilton. A que tem sido já comentada e que inclusive você deve ter visto aí na chamada do vídeo é de que ele possa ir para a Ferrari. Pelo fato de a Ferrari ser uma equipe que sempre ambiciona, sedenta por conquistar um título mundial. A gente fala pouco sobre isso, mas o último título mundial conquistado pela Ferrari já vai fazer aí 16 anos, que foi com o Kimi Raikkonen em 2007, então faz muito tempo que a Ferrari também está em jejum. Para conquistar o título mundial, por que não contratar o maior campeão da história da Fórmula 1? Mas tem um problema.
a Ferrari tem 2 pilotos sob contrato além da temporada de 2023. Sainz termina com o contrato dele em 2024 e Leclerc em 2025. Então a Ferrari teria que fazer um acordo aí para romper um desses contratos. Outra grande equipe que poderia ser cogitada é a Red Bull. Mas aí nós temos alguns problemas, não é um só. O principal deles, evidentemente, se chama Max Verstappen. Eu acredito que essa seria a dupla dos sonhos de qualquer fã de Fórmula 1. Imagina só, ter na mesma equipe Hamilton e Verstappen competindo em teórica igualdade de condições para ver quem é o melhor. Isso é coisa assim para desbancar Senna e Prost e por aí vai. Mas a Red Bull nunca se mostrou muito disposta a ter essa coisa da competição extrema dentro da própria equipe, apesar de sempre ter liberado aí supostamente a briga entre pilotos. Você pode lembrar que na época do Vettel, o Mark Webber não era exatamente um piloto que acompanhava o Vettel no ritmo, enfim. E a mesma coisa acontece agora com Verstappen e Pérez. Naturalmente, o Verstappen é o primeiro piloto e o Pérez segundo piloto. Há uma diferença razoável de nível entre os dois. Me parece muito pouco provável que a Red Bull mudasse aí a sua forma de trabalho entre os pilotos. Talvez uma possibilidade aí muito remota seja do Hamilton ir atrás da Aston Martin, que começou o campeonato de 2023 muito bem. Não acredito que o Lawrence Stroll demitisse o próprio filho. A gente sabe que enquanto o Lance Stroll quiser correr, ele vai correr. Acredito que o Fernando Alonso tenha mais tempo ainda útil na equipe, sobretudo agora que finalmente ele conseguiu um carro que ele pode disputar as primeiras posições. Então eu não acredito que ele vá abandonar aí a Aston Martin ou romper o contrato. Então também me parece muito pouco provável essa altura do campeonato. Portanto, mais provável nesse momento me parece a permanência do Hamilton na equipe Mercedes. É claro que o carro desse ano não agrada, mas a Mercedes tem muita competência. A Mercedes tem dinheiro, em que pese aí o teto de gastos. Então, se tem uma equipe que pode trabalhar e desenvolver, desde que orientada corretamente, uma evolução do seu carro, é a Mercedes. Então, me parece fazer muito sentido que o Hamilton permaneça. Então, se você me perguntar qual é a minha opinião sobre o destino do Hamilton, e aqui fala um fã do Lewis Hamilton, alguém que torce para que ele seja campeão do mundo pela 8ª vez, eu acredito que o ideal para ele seja permanecer na equipe Mercedes por mais 1 ou 2 temporadas, como prevê aí o possível novo contrato, e conte com esse processo de evolução do carro. Talvez conversar para ter uma participação maior nesse desenvolvimento, propor aí, se for uma revolução, como o próprio Toto Wolff já falou, que talvez o melhor para a equipe seja começar do zero. O homem certo para fazer isso em termos de pilotagem é Lewis Hamilton. Bom, pessoal, por hoje é isso. Mais uma vez eu agradeço vocês e continue de olho no nosso canal. Um abraço e até a próxima.